Então, não é só aqui, eu acho que em qualquer mesa de bar, em qualquer lugar que você pare por 5 minutos, vai ser tocado o assunto de política, e é por isso que eu resolvi trazer aqui cada candidato que hoje está disponibilizando o seu tempo, a sua garra, os seus projetos, os seus planos para Pirenópolis e para você, que é o encarregado a colocar, seja quem for ali dentro da Prefeitura e da Câmara. Acredito que tenham inúmeras dúvidas, inúmeras perguntas e questionamentos para todos os candidatos, por isso que hoje a gente já inicia isso aqui, para vocês poderem ir clareando as ideias, para quem ainda não escolheu, poder escolher melhor, para quem já escolheu, realmente confirmar essa escolha. E hoje a gente inicia com Inaê Curado. Inaê, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Agradeço demais ter topado o convite, como a gente está conversando aqui agora. Sei que não está brincadeira os seus últimos dias e muito menos os seus próximos 45 dias. Então tem que se elaborar, tem que se organizar e ter a vontade, né? A primeira coisa é a vontade. Então agradeço demais a sua participação aqui hoje. Olha, eu que agradeço o convite. Para mim é uma grande satisfação ser a primeira a abrir essa temporada. De fato, é um momento muito importante para o nosso município, o momento da gente exercer a democracia, de escolher quem vai comandar Pirenópolis durante os próximos 4 anos. E eu tenho plena convicção que o cenário está muito bacana, que as pessoas estão ansiosas para escolher isso. Por isso que em todo lugar que a gente vai hoje, o assunto é política. No mercado, na padaria, no posto, tudo. Qualquer. E ainda mais para você, que hoje está mais dentro do que nunca, né? Acredito que você não tem um momento do seu dia que, se não estiver dormindo, o assunto, com certeza, se tiver com alguém, o assunto é esse. Até nos meus sonhos, o assunto é política. É política, não tem jeito. E, Naê, a gente estava falando aqui que o tempo passa, hoje você está com 25 anos, né? Você foi eleita como vereadora aos 21 anos, muito nova. Eu me lembro perfeitamente, eu acho que eu não vou recordar a sua idade, mas você já... Eu te ajudei, te auxiliei na sua campanha. Foi um ano antes do conselho. Um ano, né? Foi aos 20, isso? Isso. Aos 20 anos, você ao conselho tutelar. Então, assim, você sempre teve meio que esse lado que tem o imã, né? Para essas coisas, principalmente para a política. Mas, assim, a gente sabe que você também é advogada, certo? Sim. E empresária também. Então, assim, você já começou, acho que a vida muito cedo, em questão profissional. Eu acho que você sempre já teve meio que um caminho traçado nisso aí. Mas a dúvida é, quando a política florou dentro de você, você falou, é isso, e quando e por que foi que você olhou e falou, é isso aqui que eu vou seguir, não tem como? Educação. E é engraçado, você também estudou no Santo Agostinho, eu acho, não estudou? Estudei pouca coisa, mas estudei. Mas estudei. Teve uma época que o Santo Agostinho entrou em reforma, e é tão bacana falar isso, porque mostra como a educação pode transformar a vida de uma pessoa. Entrou em reforma, Solange dava aula, sim, todo mundo conhece em Pirenópolis, e aí a gente não podia deixar de ter aula. Então, eles começaram a arrumar aulas fora da sala de aula. E uma das aulas que teve foi visitar a Câmara Municipal lá em Pirenópolis. E a turma foi. Na época, quem me recebeu foi o Joaci, que hoje é meu colega. E naquele momento, eu conheci a política, né, a Câmara, o Legislativo, pela primeira vez. E foi suficiente para mim ver que era aquilo que eu queria da minha vida. Então, eu cheguei em casa naquele dia da aula, virei pro meu pai e minha mãe e falei assim, você é vereadora. Isso aí eu tava com 12 para 13 anos de idade. Você é vereadora, e meu pai e minha mãe, não tem ninguém da política família, que história é essa, né? E eu tava tão determinada a isso, que eu comecei a me preparar para tal. Com 16 anos, já no ensino médio, eu prestei vestibular para a faculdade de Direito. Passei antes de concluir o ensino médio. Aí eu convenci minha tia, que é advogada, a entrar com um mandado de segurança para me iniciar a faculdade, porque eu já queria estar formada para 2020 candidatar a vereadora. Então, assim, eu planejei tudinho direitinho. Foi tudo, e tudo saiu conforme você realmente planejou. Deu certo, graças a Deus. Então, isso também me levou a crer que eu estava no caminho correto. A identificação foi muito forte. Tipo assim, eu arrepiei, e tudo que eu estudava e pesquisava sobre política me levava para aquele caminho. Teve um momento que eu quis desistir, que foi no começo de 2020, que eu falei assim, não vou candidatar não, que eu tenho que passar na UAB primeiro. Olha para você ver o quanto o sinal de Deus foi forte. Eu estava na última semana para poder filiar ou para fazer a inscrição da prova da UAB. Estourou a pandemia, a UAB, o Conselho Federal, cancelou as provas da UAB. Aí eu falei assim, sinal para me filiar. É um sinal, né? Daí eu me filiei, enfrentei uma campanha atípica, porque nós estávamos no meio de uma pandemia, onde as pessoas ainda estavam com medo de ter contato.
E tudo deu certo. Fui a mais votada do meu partido, a 4ª mulher eleita em quase 200 anos de Câmara Municipal, a mais nova. Então, assim, a gente também venceu muitas barreiras através disso. A gente sabe que Pirenópolis é uma cidade muito tradicional, do qual também defendo muitas tradições, mas em certos momentos a gente tem que abrir a cabeça e avançar. E a minha eleição, eu ganhar vereadora naquelas condições, foi um avanço muito significativo, de forma democrática também para o nosso município, né? Então, eu fico muito feliz com essa trajetória, com tudo que a gente conseguiu já construir até agora. E é sempre importante lembrar o sonho de uma menina de 13 anos que conheceu a política na escola. Quando você realmente, né, você já organizou toda essa vida sua com muita antecedência, vamos dizer assim, mas quando realmente bateu na porta, você falou, vou me filiar, vou candidatar. Você teve algum suporte de alguém que já era da política, ou você realmente criou sua campanha da sua cabeça, você fez tudo, você montou tudo, criou tudo, como foi? Eu fui para a política sem padrinho nenhum. Aí, no decorrer da caminhada, claro que eu tentei ter a escolha mais estratégica de partido. Fui para o lado do governador Ronaldo Caiado e do Zé Mário Schneider, que eram pessoas que eu admirava politicamente, que me espelhava. Eu era de FAEG, né? Então o apoio que eu tive na época foi apoio institucional da federação e do presidente, que era o Zé Mário. Mas aí no decorrer da caminhada, quando começaram a ver, peraí, né? Que era a menina que me chamavam, né? Que chama até hoje. E aquela menina ali é diferente, vai lá ver o que ela tá fazendo. Que aí foi quando eu comecei a receber apoio político, né? De algumas lideranças estaduais, que foi muito significativo para que eu pudesse, inclusive, concluir o mandato de vereadora. Acho que é importante a gente falar sobre isso também. Estou concluindo o mandato de vereadora como a vereadora mais bem avaliada da história de Pirenópolis, isso com base em pesquisa. E eu tenho certeza que isso só aconteceu por conta de todas essas pessoas, tanto o povo quanto pessoas políticas também, que me ajudou a percorrer essa trajetória. Com certeza, porque sozinha também é bem difícil. Na verdade, é quase impossível você conseguir... Sozinho você nem se elege, né? Exatamente, você não tem nenhum início. Então, foi tudo muito bem organizado, acho que na sua cabeça e em tudo que você planejou anteriormente. E você tem uma trajetória notável para alguém que, tipo, começou tão jovem, né? 21 anos é, tipo, realmente uma idade absurda para a política, né? Tem poucas pessoas que têm essa mentalidade e essa cabeça que consegue expandir dentro da política. O que motivou, na verdade, você teve a motivação de fazer acontecer a sua candidatura, certo? Dentro da candidatura, assim que você se elegeu mesmo, qual foi a motivação maior que você foi criando? Porque eu acho que tem que existir essa motivação com o passar do tempo, mesmo que você fala, não, quero cuidar de Pirenópolis, assim para prefeita, assim para vereadora também. Uhum. Acho que quando você entra, você percebe outro cenário. Justo. Quando você está do lado de fora, você vê uma coisa, e quando você entra, você percebe que você precisa fazer um tipo de jogada, você precisa fazer coisas acontecerem para o seu projeto poder ir para frente, então você começa a notar outro cenário que você não viabilizava na cabeça. E o que foi te dando mais força para realmente falar, é isso, vou seguir, ao ponto de chegar num ponto da sua candidatura a vereadora, você falar, quero ser prefeita. Então, qual foi a motivação principal que você sentiu dentro desse início? Não vou falar durante os 4 anos, mas o início mesmo, de frente, quando você entrou e tomou posse. As tacas que eu levei, nossa, as batidas foram incentivos para eu continuar, porque cada bom projeto que eu fazia, aí em vez, por exemplo, lá dentro da política, de eu receber um incentivo, eu comecei a ver colegas e os políticos tentando atrapalhar aquilo. Eu falei assim, mas se é benefício da população, por que estão tentando atrapalhar? Então, isso também me fez querer continuar. Peraí, eu quero fazer algo bom. Vou dar um exemplo para você entender. Inclusive, acho que é bacana também, porque muita gente nunca entendeu como é que nasceu o conflito político lá dentro da Câmara. Eu entrei, eu tinha vários projetos prontos, e um deles era a escola do Legislativo, porque eu queria que outras pessoas tivessem a oportunidade que eu tive. Quando foi para, de fato, efetivar o projeto, para que ele funcionasse na Câmara, tanto é que até hoje eles não fizeram, só fez a parte que eu fiz sozinha, ninguém quis. A Câmara até hoje não oficializou o projeto da Escola do Legislativo. Só, gente, mas se é bom, não tem custo, eu consegui o acordo de cooperação com o Senado Federal, custo zero para o município de Pirenópolis, por que a Câmara não aplica? Porque daí eles não queriam me dar mérito político. Daí eu peguei e comecei a fazer por fora, fazer sozinha. Então, essas pequenas coisas que foram acontecendo, principalmente no começo, porque esse projeto foi o primeiro projeto que eu apresentei na Câmara, quando eu cheguei, tipo assim, nos primeiros 15 dias.
Aí eu fui vendo que o buraco era mais embaixo, que tinha muita gente que estava ali pensando no poder, no ego, mas não de fato de dedicar o tempo do mandato a prestar um serviço para a população. Então, isso me deu gás para continuar. Foi um dos motivos também. No decorrer dos 4 anos aconteceu muita coisa, que se fosse falar disso, a gente ficava o podcast inteirinho só nesse tema, que foi me dando condições de continuar. Eu falei assim, não, preciso continuar, tem que romper esse ciclo vicioso. Pirianópolis vive um ciclo vicioso político há muito tempo. É sempre o mesmo núcleo, é sempre a mesma turma, é sempre as mesmas ideias, é sempre os mesmos jeitos, os mesmos rostos. Então tem que cortar esse ciclo, porque senão o município não avança. Com certeza. E eu acho que dentro da Câmara ainda é uma parada bem mais delicada, porque eu estava falando sobre isso e eu falo abertamente no meu Instagram que eu não consigo entender como tem tantos candidatos a vereadores que estão ali dentro há 75 anos. Tem gente que tem de mandato que eu tenho de idade. Exatamente. E não tem um projeto. Então, assim, nada que tenha feito, que tenha realmente elaborado pelo bem da cidade. Então, eu acho que realmente 2024 não é 2015, não é 2010, não é 2000, não é 93. Então, tipo assim, as coisas realmente eu acho que vão mudando o cenário e a gente tem que acompanhar, porque se a gente ficar para trás, só a gente fica. Não quer dizer que o mundo está o tempo todo evoluindo e se Pirianópolis ficar, aquilo ali vai mudar alguma coisa. Não, só a gente vai ficar atrasado mesmo e regredindo nisso. Então, tipo, eu acredito que, principalmente dentro da Câmara, porque o prefeito, sim, óbvio, é lógico que é o cabeça de tudo, mas a Câmara é tanta gente, né? São 12, se eu não me engano. 11. Então, assim, 11 pessoas que se você tem que conseguir encaixar os ideais, as propostas, os processos, todos ali dentro com 11 pessoas e realmente as pessoas que ficam ali repetindo o mandato há tantos anos, que realmente já mostrou que não vai fazer nada, vai continuar com a mesma postura e dali vai deixar de sair bastante coisa. Então, eu acredito que hoje, como eu vejo muita gente que está pela primeira vez se candidatando, pessoas novas, jovens que estão candidatando a vereador, eu acho que realmente o Pirianopolino tinha que olhar isso com outros olhos e entender que acho que a mudança tem que começar ali também. Não, e tanto candidato bom que a gente tenha vereador com pensamento bom. Eu lembro, você falando isso, eu lembrei, teve uma briga que eu tive em março de 2021 lá na Câmara. Me falaram assim, não vou citar o nome do colega, não, que estavam fazendo um procedimento legislativo de forma incorreta. Eu sou advogada, especialista em direito municipal, domino o processo legislativo, aí eu corrigi, falei assim, não deve seguir dessa forma. Aí virou para mim e falou assim, sempre foi assim? Você chega agora e quer mudar? Olha para você ver, tava tão... sempre fez assim e nunca deu problema? Por que agora eu vou fazer diferente? Você vê que o cara já está viciado em fazer errado. E ele já não consegue mais fazer diferente. Não consegue e não quer também. E não principalmente não quer. Exatamente, não consegue. Mas depois que o cara tá 10 anos, 15 anos lá dentro, ele vai mudar para quê? Se ele tá ganhando com isso? Para ele é viável, Para ele é confortável, hein? Até demais. Você hoje é advogada, você é produtora rural também, você é empresária na área do turismo. E eu queria saber, porque são detalhes e vidas e nichos totalmente diferentes que você segue, né? Então, assim, é muito norte-sul. Então, assim, tem que ter uma cabeça muito boa para conseguir conciliar tudo isso ao mesmo tempo. Então, na verdade, nessas diferentes funções que você tem hoje, a carreira política, ela está acima de tudo para você? Sim, sem dúvidas. Desde que eu virei vereadora, né, que a população me deu essa oportunidade, tudo ficou em segundo plano. A minha vida pessoal, minha família, meus negócios, eu priorizei o mandato de vereadora. E eu dediquei com toda certeza, assim, sabe, meus dias a isso. Igual ser produtora rural é minha paixão, mas hoje eu não consigo fazer, por exemplo, o que eu fazia antes de ser vereadora. Eu não consigo me dedicar o quanto eu me dedicava. Eu não consigo, por exemplo, andar a cavalo o quanto eu andava antes. Mas isso tudo, para mim, é muito tranquilo porque eu estou dedicando por algo que eu considero maior. Então, hoje a minha vida ela se resume à minha dedicação política. Eu abri mão de muita coisa por isso, mas ciente. E sou feliz também por ter feito essa escolha. Porque eu escolhi estar aqui, Marcelo. Eu planejei a minha vida para estar na política, mas não vivo dela, o meu sustento não vem da política, por isso também que eu não deixei de trabalhar, não deixei de advogar, igual muitas vezes, e isso aí vocês podem conversar com os meninos que trabalham comigo no escritório. Eu vou até de noite
como vereadora e passo de madrugada fazendo peça do escritório. Né? Então, eu mantenho uma média de sono muito pequena, mas, assim, eu vivo do suor do meu trabalho como advogada, como empresária, como produtora. Mas eu dedico o meu dia, a minha vida, basicamente à política. A política. Hoje, vamos dizer que toda cidade que as pessoas tomarem a rédea, que ganhar nessa eleição, não só Pirenópolis, existem, né, enormes desafios para todo mundo que tomar essa decisão, que é uma decisão pesada. Eu acredito que essa palavra defina melhor, né, você falar, não, eu quero ser prefeita. Caralho, se me perguntar, você quer ser prefeita? Eu não quero. Então, tipo assim, porque realmente eu acho que é muita responsabilidade, é muita coisa que você não vem pegar dessa gestão, você vai pegar de 3 gestões atrás. Sim. Entendeu? Então, assim, quais são os maiores desafios que você encontra hoje em Pirenópolis, atualmente, que você realmente acha que não só você encontra, mas qualquer pessoa, seja um turista que pisa ali dentro, já realmente nota que tem que ser mudado, principalmente os pirenopolinos que convivem com isso, né, dia a dia. E como você planeja abordá-los, se eleita? Como que você vai resolver esses detalhes? Você já tem isso na sua cabeça? Ou você quer primeiro bater de frente e falar, não, fui eleita, vou olhar agora o passo a passo? É uma coisa que você vai resolver na hora, o que eu acho que não tem que acontecer, porque eu acho que você já tem que estar um pouco preparada, porque realmente é muita coisa. Mas para você, qual que é o principal desafio hoje dentro de Pirenópolis? Primeiro é importante deixar claro que eu não estou caindo aqui de paraquedas. Eu tenho plena ciência dos problemas do município e me dediquei muito a estudar isso também antes de tomar a decisão de colocar meu nome à disposição como candidata a prefeita de Pirenópolis. Então, assim, nós temos um município, agora falando de desafios e problemas que a gente precisa resolver, a principal dificuldade de uma gestão dentro do município de Pirenópolis é a extensão territorial que nós temos. Nós temos 2.200 quilômetros quadrados de extensão territorial. É um dos maiores municípios da nossa região. Então, assim, a cidade representa cerca de 8% do nosso território. Só que quando eu estou falando de gestão pública, eu tenho que fazer para todos. Você ter noção de estrada vicinal para fazer manutenção, são mais de 1.200 quilômetros de terra para você cuidar. Fora o que tem de asfalto dentro do município, que você tem que fazer o recapeamento. Tem que manter galeria e tudo mais. O maior problema que pega hoje em Pirenópolis, cidade e povoado, é falta de infraestrutura, que se resume a falta de planejamento e falta de gestão. Um problema caótico que nós temos, que o turista sofre, eu sofro, você sofre, questão do trânsito. Nair, por que o trânsito está desse jeito? Nós temos legislação federal que obriga o município com mais de 20 mil habitantes a fazer um plano de mobilidade urbana. Pirenópolis passou os 20 mil habitantes há muito tempo e até hoje não efetivou o plano. Por quê? Falta de gestão, falta de planejamento. Pirenópolis tem vivido há muito tempo, e de fato não é de agora, vou pegar aí os últimos 20 anos, de apagar fogo. Abri o buraco, aí espero um pouquinho, na hora que está chegando perto da eleição, vou lá e tampo. Mas alguém parou para planejar por que o buraco está abrindo? Como é que eu vou fazer aquele serviço durar? Ou eu vou ficar a vida inteira tampando o sol com a peneira e apagando fogo? Então, eu passei 4 anos, enquanto vereadora, batendo nos problemas do município. Aí eu vi que não dava só para bater, que eu tinha que mudar de lado e resolver, porque eu estava apresentando as soluções e o trem não girava. Aí eu falei, a primeira coisa, inclusive isso eu falei com o governador, ele até riu, eu falei assim, governador, vou para a missão. Mas primeiro eu preciso saber todos os problemas do município aqui e como é que eu vou agir. Tem solução? Se não tivesse também, eu não estava aqui, não. Então, se eu entrei, é porque eu vejo que tem solução. O problema é financeiro? De Pirenópolis, não é financeiro. Nós temos recurso. Inclusive, a cidade, na nossa região ali, que tem maior recurso é Pirenópolis. E, se tem recurso, se a cidade tem visibilidade, se todo deputado quer mandar emenda para lá, se a gente consegue apoio do governo estadual, se consegue apoio do governo federal, por que os problemas de Pirenópolis são os mesmos há 20 anos? Porque, resumidamente, há 20 anos, Pirenópolis é comandado pelo mesmo grupo. Pessoas que não querem sair daquele ciclo. Fizeram coisas, fizeram, e eu sei reconhecer o trabalho de cada um. Mas tem alguns problemas que, se você não trocar a turma, não trocar a cabeça, ele vai continuar ali. Porque todos nós temos uma visão, de certo modo, limitada. Tanto é que eu e Naê só coloco pessoas ao meu redor que pensam diferentes de mim. Eu até falo isso em equipe. Eu não quero alguém que pense igual eu já penso por mim. Eu quero um cara que me traz uma visão diferente, de um problema que eu não estou vendo. Inclusive, isso eu corri atrás de encontrar um vice que era diferente de mim também. Porque quando a gente está falando de gestão, não adianta eu governar para meia dúzia de pessoas. Eu tenho que governar para Pirenópolis inteiro
e para os 2.200 quilômetros quadrados da cidade. Não é brincadeira, né? Não. Porque você realmente não vai agradar todo mundo, mas o problema vai muito além de agradar o eleitor. Eu acho que vai num todo, A gente tem que fazer o que precisa ser feito, Marcelo. Tem coisas que muitos políticos deixaram de fazer em Pirenópolis porque eles consideravam medidas que não iriam agradar a todos. Só que eu acredito que o problema que nós passamos todos os dias por conta dessa omissão é muito maior do que o desagradar 5 minutos a população para fazer o que é necessário. Então, assim, comigo não tem desculpa. Vamos fazer o que precisa ser feito, resolver o problema. Eu levo minha vida assim. Inclusive, eu gosto de resolver problema. Falo assim, não, manda aí que eu vou resolver. Adoro. Qual o seu signo, né? Você é o que? Você é a leão, né? Eu sou leão, mas eu gosto de resolver problema. Nossa, só pode ser doida. Porque não tem outra explicação para te chamar. Eu acho que você é ciente que hoje Pirenópolis tem um grande potencial turístico, né? Com E certeza. está crescendo cada vez mais. Eu acho que a evolução que Pirenópolis vem tendo de 6 anos para cá é algo surreal. E acho que vai ainda crescer mais. Então a gente precisa ter uma infraestrutura para poder receber essas pessoas. Porque hoje a gente, os olhos de Goiás, eu acho que é todo voltado. Já foi Caldas Novas, acabou. Acho que Goiás Velho ainda tem o seu poder, tem o seu valor, mas eu acho que são momentos, são literalmente momentos, hipoteticamente, vamos dizer, não é sempre, entendeu? Sim. As coisas acontecem ali em certas datas, em certos momentos. Pirenópolis hoje não tem um final de semana que você consiga andar tranquilamente, né? Porque realmente você tem, inclusive, eu detesto, porque a gente tem que andar 20 por hora, porque o turista da frente está olhando a loja, está olhando a sorveteria, então a gente tem que ter com essa calma, e é chato pra caramba. Mas, assim, quais são suas propostas para o desenvolvimento sustentável do turismo da região? Uhum. Porque eu acho que tem que ser um foco seu também, na verdade, não só seu, como de qualquer pessoa que for levar esses próximos 4 anos da cidade. E eu acho que, dependendo da forma que o candidato encarar isso, na verdade, o candidato eleito encarar isso, às vezes pode até trazer mais problemas ainda, porque se não colocar isso como um foco para trabalhar, eu acho que nos próximos 4 anos, como eu estou te falando, nos próximos 6 anos, acho que vai estar impossível. Então, a gente já está enfrentando um colapso. Com certeza. Então, tipo, eu acredito que você tem que garantir benefícios para a comunidade local, mas você também tem que saber abraçar o turista que vem, porque se você não souber, justamente vai sobrar para a comunidade local. Então, você tem algum projeto, você tem alguma coisa que você realmente já esteja trabalhando para poder trabalhar com esse ponto forte do turismo em Pirenópolis? Com certeza. Vamos lá também, que eu acho... Ninguém nega a importância do turismo para Pirenópolis. Inclusive, trabalho com turismo. Só que hoje nós já estamos perdendo o nosso bom turista. Porque o bom turista está indo para Pirenópolis, está enfrentando um trânsito caótico, não consegue estacionar o carro, quebra o carro nos problemas. Então, a gente tem esse problema de infraestrutura que precisa ser resolvido para conseguir atender a comunidade e o turista, que eu considero o pilar do problema de Pirenópolis hoje, essa questão de infraestrutura. E a gente tem um outro problema também, que é a capacidade de carga, que Pirenópolis, às vezes, não adianta eu querer lotar mais ainda de pessoas no centro histórico, sendo que eu não tenho capacidade para isso. Contudo, inclusive, eu já tenho trabalhado nisso, defendido, inclusive, ganhei um prêmio para Pirenópolis diante disso, que é a potencialidade do turismo rural e com isso também a gente conseguir desenvolver a zona rural de Pirenópolis e os nossos 10 povoados. A minha aposta no turismo pós-pandemia é justamente esse turismo rural, esse desenvolvimento, esse entender, valoriza, por exemplo, quem faz o queijo, quem faz a geleia. E lá em Pirenópolis a gente tem um potencial muito grande para isso. Então, eu resolveria 2 problemas. Eu iria conseguir desenvolver a zona rural e nossos povoados e eu iria desafogar o nosso centro histórico. E com isso também eu ia buscar um turista mais consciente e um turismo sustentável. E também começar a garantir qualidade de vida para a população. Uma coisa que eu falo muito, Marcela, é que nós recebemos muitos piranopolinos de coração, que foram pessoas que escolheram Pirenópolis para ter qualidade de vida, que vieram de Brasília ou de outros lugares. E tudo que essas pessoas, e nós também, piranopolinos natos, não temos lá em Pirenópolis hoje é qualidade de vida. Igual você acabou de relatar um problema, que fica com raiva de sair final de semana, porque não dá conta de circular com normalidade dentro da sua cidade. E o turismo traz um benefício, a gente não pode brigar com ele. Como é que eu resolvo esse problema? Eu acredito que é dessa forma. E acredito real que dá para fazer. E o plano de mobilidade urbana que eu falei anteriormente também, ele resolve muito desses problemas, que a gente prioriza o pedestre,
né? E resolve essa história de estacionamento, de locomoção. Isso é pauta do Plano de Mobilidade Urbana. Inclusive, o próprio IPHAN tem um projeto já para mobilidade urbana dentro do centro histórico, para poder resolver essa situação. Então, já existem estudos que já foram pagos com dinheiro público que apenas não foram aplicados pelas gestões anteriores. Então, sim, existem solução e os técnicos também estão aí para isso. Em relação ao turismo rural, eu não sei se todo mundo sabe, mas hoje eu sou uma das 10 lideranças do agro. A CNA, que é a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, ele seleciona 10 jovens brasileiros que são apostas do futuro da sustentabilidade do agro. Eu sou a única goiana a conquistar esse destaque e uma das 10 apostas. E meu projeto foi feito pensado em Pirenópolis, que é o quê? Agregar ao turismo a valorização dos produtores rurais, né? Aliar a vocação turística da cidade. Então, eu trabalhei justamente o desenvolvimento do turismo rural nos nossos povoados. E daí eu faço para os 2.200 km² de Pirenópolis. Eu acredito muito nisso. Entendi. Não, faz sentido. E eu acho que a política hoje na sua vida, é óbvio que ela tão existe, tão grande dentro de você, que você deixou tanta coisa para trás e focou praticamente nela, mas eu acredito que o seu coração é rural. Então, assim, que você tem uma paixão muito grande por isso, acho que você cresceu dentro dessa realidade. Então, eu acho que existe aquela paixão mesmo voltada para essa questão rural. E eu queria saber como que você pretende melhorar a infraestrutura rural de Pirenópolis, que eu também acredito que exista muitos pontos para serem melhorados. E considerando sua experiência como produtora rural, porque eu acho que você tem que trazer isso também, porque você sabe muito bem, você vivenciou, né, isso, né? Muito, acho que desde que você se entende por gente. Então, assim, qual que é, acho que, os seus planos, seus projetos voltados para a infraestrutura, até porque é um público que é o seu público, vamos dizer assim. Você está ali dentro, não está ali dentro pela política, você já estava ali dentro antes. Então, acho que é outra visão, eu acredito. Porque é a mesma coisa eu falar que eu vou ser prefeito, eu vou candidatar, e aí eu ter que entender dessa área rural. Eu vou tentar entender, vou trabalhar, vou estudar sobre isso, mas eu não vou ter a vivência que você, que cresceu ali dentro, tem. Você já tem isso mentalizado também? Sim, e sabe o que mais dói em mim em relação aos produtores lá em Pirenópolis? É que eu estou vendo muita gente deixando a atividade porque, por exemplo, produz, e a gente lá em Pirenópolis, é importante sempre frisar isso, que são todo mundo pequeno produtor, Marcela. Nós não temos grandes produtores, latifundiários, igual falam por aí. Não, Pirenópolis é uma cidade de pequenos produtores rurais. Então, assim, aí você pensa o cara lá que às vezes tem 30 vacas, planta 5 hectares, aí já tem toda a dificuldade de fazer aquilo, aí na hora que chega a hora de vender, ele enfrenta uma estrada horrorosa. Igual terça-feira, eu fui lá na região do Miguel João, ali depois da Capela. Marcela, eu tava de caminhonete, que se eu tivesse qualquer outro carro, eu não tinha chegado. E assim, e são pessoas que têm que lidar com isso todos os dias. É criança que tem que ir para a escola. E quando a gente está falando de zona rural, não é só o produtor que afeta, mas aquela criança que está ali, que é filho do produtor, que precisa acessar a educação, você pensa dele ter que passar por isso todo dia para ir para a escola. Então, uma das primeiras coisas que eu busquei, até enquanto projeto que está no nosso plano de governo, foi entender qual é a minha quilometragem de estrada vicinal, quanto eu preciso fazer de manutenção. Então, hoje eu tenho ciência, eu tenho 1.295 quilômetros de estrada vicinal dentro do município de Pirenópolis, que a gente tem que fazer manutenção. Tenho, vamos dizer assim, 3 grandes regiões. O nosso município é da vertical, então tem aqui o meio e cá embaixo. Terrenos completamente diferentes. Não temos maquinário suficiente. E uma das coisas que eu já até conversei com o governador no primeiro momento, a gente precisa da ajuda do Estado para mandar esse maquinário para a gente arrumar tudo. E arrumar a estrada de um jeito que o serviço fica. Né? Inclusive, eu já tenho estudos até de engenharia para isso que também estão apresentados no nosso plano de governo, para poder fazer uma estrada que dura. Vai que te dá fome, né? Pois porque você não tá tendo tempo nem para comer. Então, assim, ultimamente eu sei que... Eu fiquei feliz porque eu emagreci, moça. Eu fui vestir uma calça hoje, estava frouxa. Eu te oferecendo coxinha, que legal, Inaí. Olha aí, eu tô atrapalhando os seus planos aí. Gente, queria agradecer imensamente o Empório Baru, que sempre tá com a gente aqui, mandando os melhores salgadinhos
ever, não tem discussão, você vai experimentar e vai Com me falar, certeza. porque isso aqui é diferente. Mas eu sou cliente. E, ó, fala pra mim se não é É verdade. os melhores que tem. Gente, o salgado maior não se discute, são variedades na estufa que você chega lá, tá fresquinho, maravilhoso, é coisa assim, ó, de outro mundo. E os salgadinhos também, os mini salgadinhos para vocês que sempre estão fazendo aí festas, comemorações, seja lá o que for, que encaixa, tudo encaixa um salgadinho, né? Vamos combinar. Não tem coisa melhor do que você fazer a sua encomenda com o Empório Baru. É diferente, preço bacana e qualidade. Liandra e Juliana, muito obrigada. Valeu demais pela parceria. E o povo da política adora o salgadinho. Não. E eu consumo muito, porque até lá na Câmara, quem ganhou a licitação e fornece salgado para a Câmara é eles. Então, assim, de fato, eu como com você já frequência. sabe realmente que você tem propriedade para falar disso. Mas, assim, só para concluir aquele raciocínio, então, assim, o que o produtor mais pede é estrada, Marcela. Ele pede muito pouco. Então, se a gente conseguir fazer isso, que nós vamos conseguir, a gente já vai estar resolvendo, vamos dizer assim, 60% dos problemas da zona rural. E, de fato, incentivar também a nossa produção, incentivar nossos feirantes, ter uma feira coberta, porque assim, esse pessoal está produzindo e vai vender lá em Pirianópolis, naquelas situações precárias que eles enfrentam. Então, assim, eu tenho muitos projetos voltados para a agricultura, incentivar também ali a agricultura familiar, a produção que é consumida no próprio município. Vou te dar um exemplo de uma coisa que é muito absurda, mas que acontece, que eu vivo com propriedade. A gente compra banana ali da Serra do Misael, Pirianópolis, não sei se vocês sabem, mas é a maior produtora de banana da região. E essa banana não desce dentro do município de Pirianópolis por conta de estrada. A maior parte dos produtores descem em Anápolis. E por Sousânia, Interlândia, porque não tem estrada com condições de aguentar o caminhão e as coisas dentro do município de Pirianópolis. Então, veja bem, a banana é plantada dentro de Pirianópolis, vai para Anápolis e depois volta para a gente, porque não tem condição de descer ela dentro do nosso município, por falta de infraestrutura. Então, isso, para mim, é uma prova imensa de incompetência da gestão pública. Porque são produtos que, né, de qualidade que a gente está tendo ali dentro e tem que fazer todo esse... A gente vai lá no Ceasa, compra esse banana tour. e foi plantado em Pirianópolis, que podia ter descido lá. Direto, com certeza. Quais políticas você propõe para incentivar o empreendedorismo que está gigantesco em Pirianópolis, cada vez crescendo mais? Eu sinto que, às vezes, falta um pouco do piranopolino mesmo, tá ali, né, no empreendedorismo geral. Eu fico empolgadíssima com essas perguntas. Porque, na verdade, eu acho que hoje é muita gente... Você citou, Pirianópolis recebe muita gente de Brasília, recebe de muitos lugares do Brasil que escolhe morar ali, só que eu acho que até toma um pouco do espaço, né? Porque o piranopolino hoje, eu não sei se é porque tem a mente menor também, às vezes não consegue... Só consegue pensar, não consegue produzir o que cria, e acho que isso também não vai também um pouco da limitação que se entrega ao piranopolino de empreender. Então, talvez você deveria também... ter em mente isso, até porque você é muito jovem, você vem de uma família que empreende em Pirianópolis há muitos anos. Então, especialmente entre jovens e mulheres da cidade, porque eu acho que hoje o jovem ele já vem com a mentalidade um pouco mais aberta, né? Já conhece um pouco mais do limite, ultrapassando Pirianópolis. Tipo, a gente já sabe um pouco mais do que acontece em São Paulo, do que acontece em vários lugares. Eu conheço um brother meu que, inclusive, está aqui no telão, que está abrindo um bar, que eu vou falar daqui a pouco, com uma mentalidade que ele está vendo de coisas acontecendo em São Paulo. E que aqui em Pirianópolis está longe de ter. Então, ele vai ser um sucesso absoluto, porque ele realmente pensou fora da caixinha. Justo. Então, eu acho que você, como prefeita, ou qualquer pessoa que venha receber, que venha ganhar essa eleição, se não tiver esse projeto que envolva o empreendedorismo também, que não tem uma politicagem para isso, eu acho que fica difícil de ajudar o Pirianopolino ir para frente. Você tem alguma coisa em mente para poder movimentar isso também para o Pirianopolino? Já vou falar até de algo que eu já fiz enquanto vereadora. Claro que em vereadora a gente tem uma limitação constitucional, né, pelo cargo, mas eu criei um projeto na Câmara que foi o Prêmio Mulheres Empreendedoras de Pirianópolis, que você falou de mulheres aí, justamente para poder incentivar as mulheres que são empreendedoras. A mulher que faz o bolo de pote, a que adotou a pipoca, a manicure, a que faz o cabelo, a que faz minha sobrancelha. E eu, inclusive, também, eu sou uma consumidora do mercado local de Pirianópolis, de tudo. Eu faço tudo lá em Pirianópolis. Para mim, fazer um trem em Pirianópolis só se não tiver mesmo. Então, assim, eu já busquei dentro do meu mandato fazer isso. E eu vou trazer uma notícia muito feliz aqui, até de primeira mão. Eu ia gravar o vídeo disso hoje. Gente, primeira mão, Marcela. Eu ia gravar o vídeo para poder dar a publicidade disso hoje. Vou dar aqui ao vivo, né? Assim que eu gosto. No seu podcast. Eu costumo falar que o governo muito ajuda o empreendedor quando ele não atrapalha. E nós temos uma série de legislações que foram criadas para tentar beneficiar quem quer empreender.
conforme a lei do microempreendedor. E lá em Pirenópolis, isso eu comecei a briga no início do meu mandato, a prefeitura cobra alvará de microempreendedor, que é vedado pela legislação federal. Aí você pensa, o cara começou a fazer o bolo de pote, vou tirar um alvará, virei meia, a prefeitura taca um alvará de R$800 no cara, o cara nem ponto tem, que é o que Pirenópolis estava fazendo. Lá em Pirenópolis nós temos 1.900, quase 2.000 microempreendedores. Aí você pensa, cobra R$800 de um, 700 do outro. Daí, no começo do mandato, eu comecei a brigar com isso. A prefeitura está errado, a legislação federal veta, vocês não podem fazer isso. Já tem decisão do STJ a esse respeito. Aí, na época, os vereadores virou para a Inaê e falou assim, para mim, né? Que você tá louca, que não existe isso, que o município pode cobrar. Sim, a pessoa está sofrendo tanto já para empreender, aí eu vou vir com uma sobrecarga de um imposto indevido e cobrar R$800 de pessoa que nem tem ponto. Tentei de todas as formas administrativas conseguir parar essa cobrança. Fomos obrigados a entrar na justiça. E na sexta-feira nós tivemos a sentença dessa ação, favorável aos microempreendedores de Pirenópolis, dizendo que o município de Pirenópolis está errado. Ele não poderia ter cobrado essas taxas. É uma taxa ilegal e cobrada de forma abusiva. Então, essa é uma notícia para a cidade de Pirenópolis. Inclusive, quem teve o nome negativado pela prefeitura pode, inclusive, entrar com danos morais, porque foi cobrado por algo que não devia e de forma indevida e em confronto a uma legislação federal. Então, peraí, como é que eles querem incentivar o empreendedorismo e a primeira coisa que faz é criar taxa para os caras? Quanto microempreendedor nós temos em Pirenópolis que pagaram 500, 600, 400, porque eles também não tem linha de cobrança, olha para sua cara, você dá conta de pagar 500. Não, eu não gosto de você, vou cobrar 800, que é o que estava acontecendo lá em Pirenópolis. Então, hoje, temos essa decisão judicial que, graças a Deus, veio o quê? Para poder reforçar que nossa linha de defesa para o empreendedorismo estava correta e que as pessoas vão poder empreender com qualidade, com tranquilidade, de não ter seu nome negativado pela prefeitura. Então, nessa ação do nosso mandato, que mostra o nosso compromisso com o empreendedorismo, quase 2.000 pessoas em Pirenópolis serão beneficiadas, Marcelo. Precisava ter entrado com a ação, se o município tivesse reconhecido, não precisava, mas não restou outra alternativa. Então, assim, nós temos propostas muito específicas em relação ao incentivo do empreendedorismo, mas é bacana também mostrar o nosso compromisso durante esses 4 anos, né? E foi uma briga que eu comecei lá em 2021, que só fui ter resultado sexta-feira. Mas, assim, extremamente feliz porque de o ter detalhe, avançado tudo isso. é muito processo, né? É um processo para chegar até o resultado que você almeja chegar. E eu acho que no início, né, para quem está empreendendo, R$300 faz diferença, R$200 faz diferença. Então, assim, R$800 é surreal. É uma coisa que realmente vai, às vezes, desanima a pessoa de falar, não realmente não tem como. E muita gente não tem ponto. É aquele empreendedor que está começando ali, que ele não tem condições de pagar um aluguel. É a manicure que está indo na sua casa, que está indo para fazer sua unha. O cara que vende ração. Então, assim, eles nem têm ponto. Como é que você vai cobrar alvará, taxa de licenciamento das pessoas? E todos eram obrigados a pagar. E quem não pagava tinha o nome negativado. Inclusive, tem um monte de gente lá em Pirenópolis com o nome negativado pela prefeitura porque não pagou uma taxa que era ilegal. E isso pode ser revertido. Sim, agora tem que meter o processo, gente. Tem que pedir danos morais e tudo, porque a prefeitura tinha ciência da ilegalidade. Se não tinha, em 2021 ficou sabendo, quando eu notifiquei o prefeito, a procuradora na época, que tudo dizendo eles estavam corretos. E agora a gente tem uma decisão judicial provando que eles estavam errados e que nós estávamos certos. Ou seja, que a lei federal é certa, porque assim, é muito corajoso, né? Descumprir lei federal, descumpre a ordem de desembargador. Lá em Pirenópolis acontece uns trem sinistros, viu? É uns caras corajosos. Eu não teria coragem nos trem desse. Descumprir decisão transitada em julgado. Lá acontece uns trem sinistro, viu? Não é brincadeira, não. Eu acho que outro assunto bem delicado que está em pauta hoje, que é de assustar não só em Pirenópolis, mas no mundo inteiro, e acho que o mundo está caminhando pela forma que está, justamente por isso que é a preservação ambiental. É um tema muito debatido hoje em dia em cidades turísticas, e Pirenópolis não é diferente. Nós sabemos exatamente a realidade, né, do cenário hoje. E eu queria saber como que você planeja equilibrar, né, o crescimento econômico com a conservação do meio ambiente. Pirenópolis, você tem que ter essa balança, conseguir realmente não afetar só mais um do que o outro. Tem que ter o meio termo, aquele equilíbrio básico. E eu acho que hoje
por ser tão debatida a questão ambiental, por estar tão em alta desmatamento e tudo que vem acontecendo no mundo, eu acho que tem que ser uma das pautas principais também que você tem que carregar na sua campanha. E hoje você também tem um projeto elaborado para isso. Você realmente, por ser questão rural, eu acho que já, né, já te deixa mais ainda, tem que ser ligada nisso. Então, para você, você já realmente tem um foco nessa questão ambiental? Com certeza. Eu acho importante frisar também que eu fui a única candidata que assumiu o compromisso de elaborar políticas públicas em relação às mudanças climáticas também, que a gente tem enfrentado esses problemas. Hoje isso é uma pauta real, que tem sido discutida não só nos municípios, mas no governo federal e no mundo, né? A gente está... Igual, por exemplo, nós estamos em agosto, lá em Pirenópolis, ela tá calor. Eu passei frio ontem de noite. Não, ontem tá foda. Ontem foi foda. Passei frio. Ontem, sábado, foi complicado. Então, assim, isso são reflexos dessas mudanças climáticas. Com certeza. O meio ambiente está respondendo às nossas ações. Então, assim, a gente assumiu esse compromisso, né? Uma carta que a gente assina junto a inúmeras instituições de trabalhar políticas públicas para tentar minimizar os efeitos dessas mudanças climáticas, né? Então, daí tem uma série de 17 compromissos que a gente assume. Em relação a conciliar a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento, é plenamente possível e eu não sei se você já ouviu esse ditado, mas que fala do pilar dos 3P, prosperar, preservar e produzir. Sim. Eu creio nisso. E em relação a lá Pirenópolis, que é um problema que a gente está enfrentando ambiental muito grande, que é a questão da especulação imobiliária. Gente, é simples, é só não construir no morro, é só não liberar hotel, timeshare e nascente. É fácil evitar. Uai, não é simples? Se eu tenho, que inclusive nós, muito feliz também, mais de 30 anos de uma espera de um plano de manejo da APA do parque. A gente conseguiu concluir isso agora junto ao governo de Goiás. E eu, assim, extremamente honrada de poder ter participado disso. Então, hoje nós temos um plano de manejo da APA do parque que visa proteger todo cidadão piranopolino, né? Nossas águas, Marcela. Aí, como é que eu ignoro isso e libero uma licença para me fazer um condomínio de 500 casas na margem do Rio das Almas? Como é que eu crio um plano diretor que libera construção em área de preservação? Eu estou indo na contramão do desenvolvimento sustentável. Então, são tipos de atitudes que a gente viu acontecendo que eu creio que não. Então, assim, nós temos uma das melhores legislações ambientais do mundo. O Brasil tem. Então, se a gente cumprir isso, manter as áreas de preservação, as margens do rio, incentivar a educação ambiental nas escolas como obrigação dentro da grade curricular, da matriz, eu acredito que a gente começa a prosperar nesse sentido. Pirenópolis tem um terreno muito delicado e tem uma importância ambiental, e eu falo isso com toda certeza, não só para o estado de Goiás, mas para o Brasil. Se detonar Pirenópolis, o Brasil inteiro sente o peso disso. Nós temos bacias lá, sendo divididas, as bacias importantes. O Parque dos Pirineus foi criado para poder preservar isso. Aí tá lá companheiro construindo na margem. Então, assim, essas coisinhas que afetam muito a questão ambiental de Pirenópolis hoje. E se a gente deixar, daqui a pouco vai começar a ter catástrofe, igual a gente, por exemplo, viu quanto o Sul sofreu agora. E aquilo foi previsto. Só não foi evitado porque, vamos dizer assim, as gestões não quiseram... Avisado foi, né? Avisado foi. E Pirenópolis também está sendo avisado, Marcelo. A gente tem uma tonelada de estudiosos que defendem, tem inúmeros estudos lá em relação igual a capacidade de carga. Hoje o município de Pirenópolis tá suspenso, né, pela CEMAD de poder fazer licenciamento justamente pela falta de estudos, pela falta de estar cumprindo a lei. Então a gente resolve desenvolvimento sustentável cumprindo legislação. De fato. Você acredita que é fato? A gente está num mundo que é muito machista ainda. Muito machista. E você deve sentir isso na pele todos os dias, né, com gostinho de mel. e isso é exatamente o que eu vou encaixar. Porque você veio toda o seu mandato, você veio contra a oposição. Você veio mostrando as coisas, você veio batendo. E em alguns momentos, acabou que esse embate seu não ficou apenas com o atual prefeito. Saiu um pouco
desse meio, até porque não tem como não sair, não tem como a sua equipe não debater com a equipe dele e por aí vai. A gente sabe como é que é essa questão pública. Então, você acabou também tendo um embate muito forte com uma gestão que hoje tem muitas mulheres. Né? Hoje, a gestão atual trabalham com muitas mulheres. A gente teve a Amanda na secretaria, que depois... Que, hoje não... Eu admiro muito o trabalho dela, por sinal. Exatamente, até porque ela não tinha só isso, né? Na época, ela fazia um pouco de cada. Então, a gente tinha a Amanda, a gente tem a Gildácia também, que está à frente de secretaria. A gente tem Márcia também, a Áurea, que está. Tem a Escolástica, que está à frente de 2 secretarias também. Então, você começou a ter esse embate, eu acho que diretamente, com outras mulheres também. Você acha que em algum momento isso suou? Porque, igual eu te falo, você está na posição também de sofrer machismo. Hoje você está dentro de uma Câmara que tem só você e mais uma pessoa? Eu e a uma Lula mulher, só, você e Lula. Então, você e mais uma pessoa, e vamos concordar que a Lula também vem de outra pegada, de outros processos. Então, assim, não é a mesma coisa. Acaba que vocês não são unidas pelo fato de serem mulheres. Até porque a Lula acho que não tem essa mentalidade. Para ela tá tudo certo. Entendeu? Mesmo que as pessoas baterem de frente com ela porque ela é mulher, ela não vai levar isso como um problema. E nós sabemos que isso é um problema. Então, você vivendo esse problema dia a dia, que com certeza você também deve viver, você acha que isso, de alguma forma, em algum momento, esse choque que você acabou debatendo também com outras mulheres da gestão atual, isso em algum momento prejudica um pouco a sua campanha em algum fato? Você acha que não? Você acha que está tudo certo? Que realmente você debateu com fatos e argumentos na sua posição, mas você acha que em algum momento isso dificulta, isso vamos dizer que realmente não é a palavra é prejudicar. Prejudica em algum momento? Não, até porque, Marcela, isso com muita tranquilidade, todas as minhas manifestações enquanto pessoa política, ela ficou no campo político. Eu nunca levei para o pessoal ninguém. Embora eu esteja e tenha sofrido do lado pessoal, eu nunca ataquei ninguém. Eu brinco com os meninos assim, eu nunca desci do salto para fazer política. Eu mantive uma política de classe. Então, todos os embates que porventura eu tive, eles se reservaram ao campo político da coisa. E era vereadora, secretário, vereador, prefeito, vereadora, vice-prefeito, ou vereadora, vereador. Eu nunca briguei com pessoa A ou pessoa B. Eu sempre tomei muito cuidado com isso, para nunca levar para o campo pessoal essa situação, porque eu não considerava correta. Eu estava ali representando a voz do povo, né, representando demandas da população. Então, eu tenho tranquilidade nisso aí de... Então, você acha que você trabalhou... única e exclusivamente no campo político. No campo tenho político, tranquilidade. que realmente não passou Em disso. relação a ser mulher e tudo aí, claro que sofre, né? E, inclusive, estar candidata hoje foi superar muito disso, né? Você não tem noção das coisas que eu ouvi. E eu sempre transformei isso tudo em combustível para continuar, né? Tudo dando certo, eu vou ser a primeira prefeita eleita em Pirenópolis, né? A gente está para completar 300 anos. Então, de fato, vai ser um marco também. Estar candidata hoje também já é uma grande vitória. Inclusive, eu agradeço muito isso ao governador também, porque embora eu estivesse liderando as pesquisas desde sempre, o núcleo político e machista de Pirenópolis não me engolia, simplesmente pelo fato de eu ser uma mulher mais jovem. Mesmo tendo currículo melhor do que todos eles juntos. O senhor ainda tem 2 pesos, né? Ser mulher e pela idade também, eu acho que é um pouco levado em consideração. Não, de fato pesa. Isso eu não tenho dúvidas. Mas foi igual eu te falei, eu sempre fui muito centrada, sabe, Marcela? Desde muito nova eu tinha na cabeça o que eu queria e o que eu precisava fazer para chegar lá. Então eu fui tendo essa tranquilidade, sempre muito próxima de Deus também. Eu peço todo dia a Deus sabedoria para poder continuar nessa caminhada. Porque fácil não foi, não. Eu levei taca demais. E é esse ponto. Na verdade, acho que nós somos cientes em totalmente nichos diferentes. Eu trabalho com internet, você trabalha com política e outras mais coisas, mas nos tornamos pessoas públicas. E ser uma pessoa pública em Pirenópolis, de fato, não é fácil. As pessoas, às vezes, levam para o pessoal, às vezes leva a situações que não cabem levar. E eu queria saber como que você responde a essas críticas que você vem recebendo desde o primeiro momento que você entrou na Câmara até hoje que você decidiu que está, né, candidata a prefeita. A sua candidatura apoiada por interesses de elite. Você já escutou isso de alguém, que a sua candidatura está sendo apoiada por
por elite, por alguém acima. Você tem uma família muito tradicional da cidade, então isso talvez... Eu sou uma família tradicional, eu sei muito bem o que viabiliza isso para nós. Às vezes não na nossa geração, mas as pessoas trazem um pouco da geração anterior, da nossa. Então, devido à sua origem, uma família tradicional da cidade, você acredita que isso tenha trago também algum tipo de crítica? E como que você lida com elas? Como é que você leva elas para frente? Porque realmente, às vezes, você vai se fazendo de surda, mas tem uma hora que não dá. Né? Tem hora que realmente você não consegue processar e fingir que não escutou, e fingir de demente. Então, como que é o seu dia a dia com essas críticas? Porque as pessoas te abraçam, mas elas também te dão tapa. E aí, como é que você leva isso no dia a dia? Com muita tranquilidade, eu escuto o processo, né? Eu tento identificar também a origem da crítica e o porquê que ela está acontecendo daquela forma, porque muitas vezes o que o outro fala diz mais respeito sobre ele do que de mim. Em relação à família, eu tenho muito orgulho de ter vindo de 2 famílias tradicionais pirenapolinas. E eu sempre busquei preservar e honrar muito a minha família, porque era uma família que não se envolvia com política. Tanto é que você pode reparar que eu sempre fui para a urna com Inaê. Eu não uso Inaê Siqueira, Inaê curado ou Inaê Siqueira curado. Eu fui para a urna, vou de novo com o Inaê, justamente para poder tirar essa ideia de que a Inaê está representando isso, a Inaê está fazendo aquilo, vem com tal núcleo, vem com tal segmento. Eu sou Inaê, uma pessoa normal como qualquer um de vocês, que escolheu um caminho, que foi se dedicar à vida pública, porque eu me identifiquei com isso. Então, assim, recebo a crítica, lido com ela com muita maturidade, tento entender a outra pessoa, busco conversar, eu não fujo de opositor, busco entender. Tem gente que é opositor por ser mesmo, tem uns caras que é bitolado, que não dá para conversar. Eu só fazer que nem o Leandro Carnal faça, fico com efeitos bovinos, e deixo passar, porque tem gente que não tem condições de construir uma ideia e um pensamento e discorre veneno porque ele está revoltado com a vida. Então, esse tipo de gente eu ignoro com grande satisfação e o restante eu converso e apresento o outro lado. Eu recebi uma crítica esses dias, achei até engraçado, porque eu não entendi se foi uma crítica ou se foi um elogio. Teve um Instagram aí que vai surgindo vários Instagrams fakes agora nessa época de política, né? Daí colocou lá, assim, a candidata do União Brasil, que era eu, que eu tinha feito uma balada de famoso na minha convenção. Aí eu fiquei refletindo, cara, será que isso é uma crítica ou será que isso é um elogio? Né? Então, assim, vamos continuar aí que meu foco é Pirenópolis. E nunca criticam o meu trabalho. Uma vez criticaram o meu cabelo, a roupa que eu vestia. Questiona meu trabalho. Fala que o serviço que eu estou prestando é ruim. Bate na pessoa pública que está prestando serviço. Não. Vem batendo em cabelo, roupa, família e outras coisas. E eu sempre falo para meu grupo político, mantenha a linha, nossa discussão é política. Não vai descer o nível de ninguém. Embora desçam comigo, eu mantenho a postura com muita classe, graças a Deus. Nessa reta agora, que não pode dizer nem que é a final, porque acabou de começar, a galera tá trouxe agora a eleição muito cedo, né? Vamos dizer assim. Então parece que a gente tá na reta final, mas a gente acabou de começar. Não, mas você viu que esse ano em Pirenópolis o negócio foi diferente? Eu não sei se é a minha presença nesse campo político, mas nunca aconteceu o que está acontecendo em Pirenópolis, não, vai ser uma eleição maluca, a gente sabe que vai ser. Então, histórica. Vai ser bem maluca, assim, e já está sendo. E eu acho que existem muitas, assim, pelo menos o que vou te falar do meu público. Vou falar da minha bolha, que é realmente onde eu trabalho com os meus seguidores. E eu acho que talvez seja um assunto chato, delicado, mas um assunto que tem que ser colocado em pauta, porque talvez tenha pessoas que já chegaram em mim e falaram que não decidiram um voto até hoje, não sabem de fato em quem vai votar, sabem quem não vai votar. Mas realmente já é um bom começo. Então, mas existe a dúvida entre um ou outro candidato, e hoje paira uma situação de holofotes na sua família. Então, vem trazendo muito assunto delicado, muita coisa que talvez não seria interessante para ninguém da sua família que isso estivesse à tona, porque hoje os holofotes deveriam estar em você. Né? E automaticamente isso já trouxe, tal, por consequência ou não, hoje você traz e abrange a sua família também. Então, assim, hoje, com tudo que acontece em relação aos seus avós, com a voz dos seus primos, que hoje também estão ativos em redes sociais, tios,
vídeos, enfim, acho que no completo. Tem pessoas que hoje realmente não sabem, de fato, porque é muito disse e não disse. Você diz uma coisa, a oposição diz outra, pessoas que nem Na verdade, são eu nunca me manifestei sobre esse assunto. Exatamente, mas assim, o que vem dizendo, tipo, de coisas que já lançaram sua, como vídeos que já vazaram, então você tem uma fala, né? Você tem uma posição nos vídeos que vazaram, ou em conversa de pessoas que estão te apoiando, e você, de fato, nunca se manifestou. E eu acho que, não sei se é da sua vontade de se manifestar, mas eu acredito que seja um ponto de interrogação gigante para algumas pessoas, porque é difícil a pessoa escutar, disse, não disse, é isso, não é, aconteceu, não aconteceu, e aí? É um ponto que às vezes até trava a pessoa de decidir se vota em você ou não. E eu estou te falando que eu conheço pessoas assim, não é uma coisa que eu estou hipoteticamente falando. Eu conheço pessoas que falam, eu vou votar, mas eu não vou votar, porque eu não sei, então eu não sei de fato qual é a realidade dessa história. Então a questão que hoje envolve a sua família, porque eu acho que, como a gente falou sobre você ser mulher, já é um pedaço de uma porrada de você estar no meio da politicagem. O fato de você fazer a campanha também com a sua família, com uma parte da sua família designando que está contra a sua campanha, também não é fácil. Com certeza, na sua postura, não é fácil. Mas aí, como que você encara isso, essa realidade? Você quer abrir para a galera a realidade? Você não quer? Você quer deixar assim? Você tem o seu momento na campanha para falar também. Você tem alguns 45 dias pesados pela frente. Mas, assim, saiba você que é uma incógnita e um grande ponto de interrogação na cabeça de muita gente. Então, escutar só um lado, talvez para você não seja interessante, né? Para a sua campanha não seja interessante. E talvez você fale, não, Marcelo, não quero me posicionar sobre isso, não quero colocar minha família em pauta, sabendo que ela já está, mas mesmo assim não quero esclarecer isso nesse momento. Mas você tem alguma questão em relação ao ponto X da sua família que vem acontecendo e com uma parte da sua família decretando campanha contra você, e você também tem a questão de saber que hoje, além de mulher, você ainda está numa campanha que uma parte da sua família não te apoia. E uma parte da minha família não me apoiar muda em zero a realidade da minha campanha, porque eu estou aqui pelo serviço que eu prestei, não pela família que eu tenho. Eu acho que é muito importante que as pessoas saibam disso. Mas você não acha que família seja importante nesse momento? Família sempre é importante porque é a nossa base. Minha base, que é importante para mim, que são meus pais, meus irmãos, estão comigo. Em relação a esse assunto, eu acho engraçado o quanto isso tomou repercussão só depois que eu me candidatei a prefeita de Pirenópolis. Um problema que, inclusive, vem há 70 anos, muito antes de eu nascer. Por que só agora isso vazou de forma distorcida, manipulada? E, cara, eu tô me sentindo muito famosa, porque é uma discussão de família, tem vídeo para todo lado. Uma história armada, chamada polícia, um prefeito que assina como testemunha de mentiras. Inclusive, a gente faz questão, eu não tinha me manifestado sobre isso ainda, pessoas políticas financiando parentes meus para despencar fake news na sociedade e a gente se mantendo inerte, porque a verdade, ela é igual, ela tem uma péssima mania de sempre aparecer, né? E eu creio muito nisso, por isso que eu tenho mantido a serenidade, da tranquilidade de estar correta. Não é um problema meu, eu inclusive sou a vítima nessa história, de estar sofrendo a carga de coisas passadas, igual eu disse, começou há 70 anos. Não cabe à sociedade pirenopolina debater sobre o assunto desta família. Eu acho extremamente deselegante todas as pessoas que apontam o dedo para tomar partido de A ou de B, porque não diz respeito a essas pessoas, esses assuntos. Mas, inclusive, eu fico triste de o fato de eu estar na vida pública ter colocado a família Curado, uma família extremamente tradicional, da qual eu respeito muito, nos holofotes da cidade de Pirenópolis, de uma forma tão pejorativa. Discussões em famílias existem, e existem todas, Marcelas. Só que esse cunho negativo e esse veneno político só está acontecendo dessa forma porque eu sou candidata hoje. Um prefeito que tem tanta coisa para fazer da vida dele, o que ele está enfiando em história de família, de problema que começou há 70 anos atrás, nem ele era nascido? Por que os principais assuntos, antes sequer de acontecer, está no grupo da família Nivaldo? Pura política, pura armação, e a gente tem, inclusive, muitos documentos que comprovam isso, que irão para os nossos comícios. Não tenho medo de manifestar sobre isso, mas eu estava esperando o momento correto de fazer isso, porque eu não queria expor que tem gente que não presta, que infelizmente é do meu sangue.
Entendi. Mas você acredita, você também entende que hoje esse maior holofote em cima da família, a sua própria família cria isso, né? Tipo assim, Com a partir do certeza. momento que vai um, Mas vai eles outro. estão ganhando com isso, né? Então você fala que eles estão ganhando justamente com as informações que eles vêm trazendo, sendo verdade ou não, é igual eu tô Claro. falando, independente, eles vêm recebendo Tem com gente isso. que está ganhando e se beneficiando com essa história. Então, de fato, E toda é tudo situação cunho político. que interage com seu avô, com sua avó, Meu que avô eu... não tem problema nenhum. O que ele tem é dele. E ele vive a vida dele. Usam a figura dele para tentar criar uma comoção, Marcela. E é muito baixo fazerem isso dessa forma. E você acha que eles também... Porque o seu avô tem a postura dele em relação a isso. E isso também é formalizado pela parte da sua família Claro, que hoje... ele é manipulado. Meu avô é uma pessoa maravilhosa. É um homem que eu aprendi muito. Você não tem noção do quanto orgulho eu tenho dos parentes. É uma meia dúzia que está criando problema, que inclusive envergonha toda a família. Mas nem por isso eu vou deixar de defender esse sangue, de ter a honra dessa família. Então, muitas vezes, a Inaê está calada para não ter que assumir que tem parente que não presta. Eu prefiro deixar achando que é louco. Mas a gente vai manifestar sobre isso de forma política, inclusive todo o judiciário, né? Tá todo mundo muito ciente da situação. Temos muitas decisões também. É porque você sabe que ao passar dos dias essas Então, coisas podem dificultar um pouco, né? Não, dificultar não está dificultando porque a gente tem pesquisa, né? Claro que a gente tentou medir se isso teria desgaste ou não. E, na verdade, só me fez crescer nas pesquisas. Quem está falando já são pessoas que são da oposição a mim e que é a única coisa que tem para dizer que eu sou ruim, aí fica cultivando isso, né? Mas, assim... Então isso não te afetou nas pesquisas, em momento nenhum? Não afetou, graças a A sua Deus. campanha não foi afetada até então com Com tudo isso, não. E a gente tem pesquisa que comprova isso. Entendi. Foi um dos motivos pelo qual também eu não ia dar palco pra louco, que o que eles querem é palco. Não vou dar palco. Então, para você é neutro isso aí, porque realmente não... Eu tô aqui baseada em propostas, em compromissos, em serviço prestado. Eu não tô aqui para fazer barraco de um problema que começou antes Que não é seu, né? antes de eu Vamos dizer. nascer. Entendi. Pirenópolis, hoje você trabalha, você tem a ligação a Bom Sucesso, você tem ligação ao rural, como a gente disse, advogado, então você é um pouco ciente também que talvez tem umas coisas que dificultam, na verdade ela é viabilizada para o turista, mas Justo. acaba rendendo para os piranopolinos também. E seria questão de valores. Às vezes a gente paga pelo turista, vamos dizer assim. Hoje em dia não tem como, porque é uma cidade, né, muito visualizada pelo ponto turístico, então, tipo, acaba que é complicado manter um padrão para o piranopolino, um padrão para o turista. Então, qual que seria a sua opinião sobre a questão do superfaturamento para o piranopolino, né, que acontece hoje, a inflação em preços em Pirenópolis, onde muitas vezes os interesses turísticos, né, eles são além, que chega transbordar para nós também, no caso, se sobrepõe às necessidades dos moradores dali da cidade, eu acredito. Então, você tem alguma noção de algo que você possa fazer em virtude disso? Porque é delicado, não tem muito o que ser feito. Porque, igual eu estou falando, Pirenópolis só tende a crescer em questão turística. Então, assim, é muito difícil manter a cabeça do empreendedor que ele tem que fazer um preço para um preço para outro. Não tem como, né? Dificilmente. E não dá para você mandar em negócio dos outros Não também, dá, né? mas você tem alguma noção disso, de hoje ser tão difícil? Tipo, você tem um supermercado, vamos falar uma coisa da necessidade básica. O supermercado hoje ele já é um pouco mais com um preço, os mais bem localizados, eles já estão com os preços mais voltados para o turista, né? Porque é uma coisa que eles já estão acostumados, talvez, a pagar um preço maior fora, e também não assusta tanto quando chega em Piri, se repara com isso. Mas o piranopolino, sim, ele passa por isso. Isso já teve no seu plano, já teve em algum momento na sua cabeça de falar, pô, tinha que ser feito alguma coisa. No começo, quando você foi fazendo a pergunta, eu achei que você estava falando, tipo assim, mais só em relação, por exemplo, à entrada em cachoeira. Não, no geral. Mas assim, até em relação a essas coisas de cachoeira, eu vou trazer uma informação, que isso inclusive é antes de eu ser vereadora. Os atrativos de Pirenópolis são muito unidos, conheço todos, e é uma turma maravilhosa. E eu lembro disso de uma discussão lá em 2019, que a gente estava abordando um assunto assim dentro da associação. E lá atrás foi tomada uma decisão em acordo entre os associados, nem todos os atrativos, claro, são associados, mas que para quem fosse piranopolino, que apresentasse o título, sendo o piranopolino mais comprovante de endereço, pagaria meia entrada,
na cachoeira. Sim. E poucas pessoas sabem disso. A Chapada acontece isso em alguns. Né? Então, assim, lá em Pirenópolis, a gente já tem essa política por grande parte dos atrativos, que foi acordado entre eles, que é muito bonito. Então, acho que é uma informação que vale a pena ser repassada. Liga lá, consulta, ó, seu atrativo tem essa política, né? Porque é muito bacana. Vamos lá, custo de vida em Pirenópolis. Realmente é muito alto. E é muito complicado a gente mandar em negócio dos outros e falar o quanto que você vai pôr o preço. Mas uma coisa que a gente, às vezes, por exemplo, nós não temos lazer em Pirenópolis. Me fala o que você costuma fazer no seu final de semana em Pirenópolis. Nossa, realidade, você quer? No batido que eu tô depois dos 30, a minha casa tá ótima, ir no Boteco do Tiano, uma coisinha mais... Pois é, o Boteco do Tiano, que é algo acessível ao Pirenopolino. Sim. Você não vai pra Rua do Lazer. Não, muito detesto. difícil. Por favor. Pois é, só que a gente não tem opções de lazer. Ou eu sou obrigada a me submeter ao turismo. Se eu quiser fazer qualquer outra coisa em Pirenópolis, eu não consigo, porque eu não tenho nada de lazer público. Então, uma das alternativas seria realmente criar isso. Coisas que a população poderia acessar, e o turista também, de lazer na cidade. Eu lembro, por exemplo, nossos pais, na época tinha boliche, cinema, teatro, tudo funcionava, eles tinham o que fazer em Pirenópolis. Hoje nós não temos o que fazer em Pirenópolis. Quando tem show, é show, mas ele é feito com enfoque turístico. Sim. Não tem nada feito com enfoque turismo, só nossas festas, que graças a Deus não tiraram de nós ainda, mas se ir no batido que tá, daqui a pouco nem festar a gente pode mais. Então, assim, tentar criar opções de lazer para o piranopolino, tentar desenvolver, melhorar também qualidade de vida, para melhorar o poder aquisitivo da população. Quando a gente foca nas pessoas, a gente melhora tudo de modo geral. Mas isso é um desafio também que a gente enfrenta, não só de Pirenópolis, mas questão de economia global, que a gente está enfrentando uma perca muito grande do poder de compra. Nossos salários, de modo geral, são muito ruins. Igual, por exemplo, lá em Pirenópolis, não se paga o piso profissional dos professores. Isso quer que o cara vive. O mercado subindo cada dia mais, o salário da pessoa não sobe e ela recebendo abaixo do que ele deveria receber por lei. Então, o município poderia muito ajudar a melhorar a qualidade de vida se ele cumprisse a lei e pagasse o que devia. Se ele exercesse o que manda a Constituição, que é proporcionar lazer para a população. Você pode perceber que sempre eu bato na legislação, mas eu sou extremamente legalista. E eu pauto meu mandato assim, minhas atuações também. A Constituição, ela tem remédio para tudo. Como se diz um antigo ministro, ela só não traz o amor em 3 dias, mas o resto ela resolve quase tudo. É só seguir. Não tem muito para onde fugir, não. Eu tenho a minha última pergunta e tem também algumas 3 perguntas aqui. E eu vou comer uma coxinha, né? Aqui, por favor, aproveita que agora é hora de falar dos patrocinadores, você pode mastigar em paz. Eu vou falar um pouco... Tem uma última pergunta minha e tem umas perguntas também das pessoas que quiseram interagir com você. Então, eu acho interessante trazer a voz do cidadão também, porque, de fato, você necessita dele, né? É óbvio, então você tem que tirar as dúvidas deles, sim. Quero começar aqui agradecendo mais uma vez todos os meus patrocinadores que fazem parte sempre dos meus projetos e fazem acontecer, de fato, da melhor forma possível. Sem vocês, nada disso aqui estaria acontecendo. O Piricast é só mais um deles que o meu Instagram consegue movimentar e fazer com que venha à tona, seja com o intuito do humor, com o intuito da informação ou até mesmo da política hoje, como vocês estão vendo, iniciando aqui com a Inaí. Queria agradecer o Bueno Usa, né, que sempre está aí me patrocinando da melhor forma possível, porque uma pessoa apaixonada por esporte, principalmente em futebol, como eu, hoje encontra o suporte perfeito no Robinho, com os tênis maravilhosos, camisetas de time, de todos os times, seleções. Tem também agora suporte social e da NBA. Então, você que gosta de esporte, gente, o preço é bacana pra um caramba. Coisa assim, ó, qualidade absoluta. Chegou lá, você precisa de uma coisa que não tem, chega em questão de uma semana para você estar lá. Então, assim, é um suporte maravilhoso. Queria agradecer ao Robson sempre por estar presente. Hoje eu não estou calçando tênis seu, Robson, mas na semana que vem com certeza eu vou estar, porque eu estou com uma coleção. Então, muito obrigada pela parceria de sempre. Empório Arraial Meia Ponte, uma junção de culinária mineira e goiana, juntando coisas deliciosas e maravilhosas, fazendo melhor ainda o seu café da manhã aos finais de semana, e também um suporte de Arraial, de Empório, no caso, com queijos, geleias, doces, pimentas, tudo que vocês precisam para agregar a cozinha de vocês, vocês encontram no Empório Arraial, com um atendimento impecável de Dona Ritinha e Joãozinho, maravilhosos. Muito obrigada pela parceria também.
Piridega e Alto da Lapa Distribuidora. Olha aqui, ó. Coincidência total, gente. Lapa Distribuidora, cerveja gelada, vinho de qualidade, preços maravilhosos, cigarros, toda a parte de tabacaria. Se você precisar de vodka, você acha, de pinga você acha, de vinho você acha, o que você precisa para agregar na sua farra, na sua confraternização, cerveja do ponto que você sabe daquele negócio nevando, vocês encontram no Eric, então é a melhor opção de bebidas alcoólicas na cidade, Coca-Cola trincando. Então você já sabe, né? Precisou de qualquer coisinha desse ramo aí, olha aí, você que tem que ficar fazendo festa pros outros. Ou pior que eu não faço festa pros outros, não, eu acho bom. Ué, mas você vai ter que estar reunindo seu partido todo, dia sim, dia não, e aí? Tem que ter uma coxinha e um Ou tem que liberar os patrocínios. Eu achei bom, foi o cara do tênis aí, sabe por quê? Não, é sério. Meu sapato tá tudo dissolvente de tanto andar. Então Se quiser patrocinar tá aí, louco. ó. Tem feminino, tem masculino. Pronto. É confortável, dá pra rodar Pirenópolis. Aí, ó, pronto, ó. Já achei o material da campanha. Já achou o ponto. Não, é sério mesmo. Minhas Abaixo botas tá dissolvente de tanto mas andar. porque você anda pouco capaz, né? Eu já não sei se você vai ter que comprar um par ou dois no Vai ter que você ser pra dois aguentar pra 45 aguentar, dias. Eu não tô sabendo, não. Se a bota não tá aguentando. Queria agradecer Piridins também, gente, que hoje tá tendo o maior suporte de jeans para feminino e masculino do preço legal. Também é a única revendedora farm exclusiva em Pirenópolis. Então, se você não precisa ficar pedindo no site, esperando lá, você encontra peças maravilhosas. E está chegando agora uma coleção que eu nem te conto qual vai ser as estampas das camisas, mas é uma coisa muito tradicional de Pirenópolis. Adoro. Vai ficar lindo, gente. Vai ficar mascarado. maravilhoso. Não é mascarado, mas é uma coisinha ali do centro ali, que todo mundo passa e fica olhando. Não, a igreja também, tá? Porque a igreja não tá dando pra ficar olhando pra ela também, no momento que ela tá um pouco destruída. Precisando. Tá precisando de um tapa no visual, mas assim, tá vindo uma coleção especial na Piridins. Fiquem espertos que eu vou passar lá. Quem me segue no Instagram, essa semana eu vou dar uma passadinha na loja e mostrar um pouco dos detalhes pra vocês. Agradecer também ao meu barbeiro, que todo mundo erra, menos ele. Então, assim, Barbearia Machado, hoje um barbershop do jeito que você não imagina, gente. Ó, sinuquinha, videogame, cervejinha, 3 moleque fera pra cortar o cabelo, melhor lugar da cidade, Barbearia Machado. Thales, muito obrigado. Uma coisa importante que não pode deixar, de que você vai ter que ficar de olho nisso aí, é saúde, né, minha filha? Porque não pode dar bobeira. De jeito nenhum. Nessa correria saúde sua é prioridade do nosso plano de governo. Então, eu queria falar do Laboratório Santa Clara, que sempre está presente comigo também. Douglas e Ludmila, muito obrigado. Gente, são várias especialidades que são atendidas ali diariamente, muita coisa bacana. Para você que está precisando fazer um check-up, você que está precisando fazer uma prevenção, qualquer acompanhamento, você encontra o melhor suporte no melhor e mais completo laboratório da cidade. Estou falando de Laboratório Santa Clara. Falar de cerveja de novo, mas cerveja especial, Santa Dica. Como não falar da cerveja que é a cara de Pirenópolis, que hoje está localizada, para mim, disparado na rua mais charmosa e mais bonita da cidade. Ali você tem um pôr do sol, gente, que é de dar inveja em qualquer um. Rua Aurora, para mim, não tem nem comparação com nenhum outro ponto em Pirenópolis. Não, todo pirenópolino é apaixonado. Gente, pra que lugar melhor pra você tomar uma cervejinha gelada, comer um petisco diferente do que Santa Dica, sempre escutando um sonzinho maroto. Ernesto e Fer, muito obrigada pela parceria também, tamo junto. Adonai Mutilar, é aquele negócio, você precisa de qualquer coisa para sua casa, não tem discussão. Seja de quadro, relógio, lixeira, vou pescar, preciso de uma vara. Vai na Donai, meu amor. Queria um celular, vai na Donai, um relógio, vai na Donai, queria comprar uma boneca pra minha filha, é lá também. Então, assim, aquele lugar que você fala, não sei o que eu quero, eu sei o que eu quero. Aí você chega lá, você encontra. Tem de tudo entendeu? mesmo. Mutilar também, de tudo pro celular. Obrigada, Amandinha, obrigada, David, também, tamo junto demais. Moreira Supermercado, pra você fazer aquela ida direta, que você chega ali, você encontra de tudo, que você não precisa ficar pingando de supermercado em supermercado pra encontrar um produto. É o Moreira. Tem o dia do mês aí que ele arrebenta nas promoções. Uma estrutura impecável de supermercado, gigantesco, atendimento bacana, preço bom e ainda por cima variedade em tudo que você precisa para sua casa. Muito obrigado, Claudemar. Tamo junto demais. RM Store é para você que tem iPhone, para você que gosta de JBL, para você que precisa de um fone diferenciado para malhar, acessórios de todos os tipos com valor legal. Ainda tem Railson, que lá você faz assim, ó, você precisa de um trem de outra cidade, você pode chegar lá que o Railson traz para você, entendeu? Sabe, o Railson foi meu instrutor de autoescola. Não, gente, aprendi a dirigir com ele. É o Julius, né? Ele é bem bom, ele tem 155 empregos e ele te oferece tudo do melhor para você que gosta de acessórios de JBL, iPhone, entre outros, e ainda por cima faz o fretezão também. Railson, tamo junto demais, sucesso para você. Falar da Mega Acessórios, que é pra galera aí que gosta mais de um Android, a galera mais que não gosta de tanta modificação no celular. Eu demorei a passar pro iPhone também, gente, eu entendo vocês. Então, quem tá no Android, que é fã do Android, que gosta, que precisa de um acessório pro Android, trocar tela, capinha, foninho, estamos falando de Mega Acessórios. Luiz, estamos junto demais.
Peter Paulo Suplementos. Para quem é dessa vida fitness aí, eu já indico para vocês aí de olho fechado, já seguindo o Peter Paulo. O cara hoje está com a loja totalmente focada nisso, fazendo melhor o seu passo a passo aí da sua vida fitness e da sua evolução na saúde, que é importante cuidar, né? Fazer academiazinha, tomar um negocinho para dar uma força. Peter Paulo hoje está com muita opção. Você falando do Peter, o Anderson acabou de mandar uma mensagem aqui para mim, ó. Eu comendo desse tanto, eu só comi 3 coxinhas. Não, o outro tá aqui, o irmão do Peter tá aqui, gente. Pode deixar comer coxinha, Anderson, pelo amor de Deus? É só 3 coxinhas que comeu aí. Olha. Você tá querendo desmaiar a menina? Ela já não parou um minuto. Ela come 3 coxinhas, o outro vai lá e daga ela. Não dá. Menina, aqui, ó, notificação, ó, não, sem curtição. Puxar sua orelha comendo desse tanto, mandou uma carinha brava ainda, moço. Ela anda com o personal, com o cara do lado. Não pode comer, não. A vida dela realmente não tá fácil. Pira Burger, o melhor sanduíche da cidade, o melhor delivery. VaptVupt, pediu, chegou. Combos a partir de R$30, sanduíche, refrigerante e batata. Não vou te indicar, porque, né, o outro vai te dar uma paulada lá de longe. Já puxou a orelha aqui. Mas assim, ó, ele ajuda nós a malhar e nós come, pode ser? A gente malha a uva aí, e vai comendo. Gente, vocês não dão conta de ver a cara que ele fez pra mim aqui agora. Não, tá feliz. O cara tá feliz atrás das câmeras ali, vocês não têm noção. Gente, Pira é diferenciado, é o melhor sanduíche, é o delivery VaptVupt, é a qualidade, tudo artesanal, feito fresquinho, bonitinho no dia. Você não tem aquela dificuldade assim, será que eu tô comendo maionese de ontem? Não tá, amor? Não tá. Você tá comendo maionese do dia, tudo fresquinho, molho, maravilha. Moreira Bife, o cara hoje ele tá assim, abraçando mundos e fundos. Tem o Moreira Burger, tem também uma coisa, novidade que tá vindo aí bacana, um bar diferenciado para Pirenópolis e também agora tá no ramo aí do açougue, que sempre foi o sonho do Emanuel, inclusive. O cara é apaixonado em mexer com essas coisas aí, será por quê, né? Você deve ter puxado o pai. Carne fresca, qualidade, atendimento. Nunca vi um açougue tão higiênico na minha vida. Você chega, você se enxerga no vidro da carne, gente, é coisa surreal. E sem contar que o valor é coisa assim, ó, custo-benefício diferente. Que cabe no bolso do Pirenopolino. É feito pro Pirenopolino, não é visado pro turista, não é visado para ninguém de fora, é pra você. Vai comer aquela carninha no almoço diferenciada, suculenta, gostosa e barata. Moreira Bife. E finalizando com a agência Kaid, que sempre tá aqui comigo, Eric, sempre o cara me apoiando, me ajudando, crescendo e criando junto comigo. Toda essa agência que é um estouro, que hoje está com muitas empresas fazendo a diferença na mídia social em Pirenópolis. Queria agradecer imensamente todo mundo. Eu trabalhei com todos, trabalhei com Eric, Liz, o Onílio, todo mundo maravilhosos e sempre para frente, diferenciando um pouco essa mesmice, às vezes, que rola da mídia social. Enfim. Você sabe o que eu mais gostei de você passando todas essas propagandas? Que cada local que você falava e fazia uma narrativa, eu fui lembrando de um pedacinho do nosso plano de governo que tem uma política pública específica para esse setor. Então, assim, até na propaganda e na turma que está aí, que é de Piri, que está ajudando, né, que esse momento aconteça, a gente tem proposta para esses setores, sabe? Então, assim, isso me faz crer também que a gente está caminhando no sentido correto. No sentido correto, isso é ótimo. E Naê, houve uma ausência sua em uma coisa, em Pirenópolis, que talvez, eu não sei se você chegou a falar, eu não sei, mas algumas pessoas também não sabem, porque até me mandaram algumas vezes isso no Instagram, mas parece que você não compareceu esse ano na Festa do Divino, correto? Correto. E qual foi o motivo? Foi o motivo porque eu ganhei o prêmio da CNA, eu sou uma das 10 novas lideranças do agro, a única goiana e a única representante do Centro-Oeste, e eu estava numa missão representando o nosso estado de Goiás, inclusive com o aval do nosso governador, com esse prêmio que eu tinha narrado anteriormente, que eu fiz para Pirenópolis, que é o quê? Valorizar o produtor rural aliado à vocação turística da cidade de Pirenópolis. Foi uma missão que eu passei nas 5 regiões do Brasil, conhecendo as melhores referências de políticas públicas voltadas para o setor, que inclusive todas essas propostas estão no nosso plano de governo. Então eu estava numa missão além Pirenópolis, representando o nosso estado de Goiás. Inclusive, hoje eu ocupo a cadeira indicada do estado de Goiás na CNA como representante na Comissão de Novas Lideranças do Agro. Esse foi o motivo pelo qual eu não estava em Pirenópolis na cavalhada. Que você pegou na veia de algumas pessoas. Não pode faltar festa de vinho, não, gente. Rapaz, menino, mas doeu em mim mais do que doeu no seu estudo. Nunca tinha acontecido no nessa minha vida, eu fui até doente. Aí eu vou contar um negócio engraçado pra vocês. Aí eu falei, rapaz, eu vou arrumar um jeito de voltar, né? Aí, inclusive, eu vou ganhar uma ação na Latam por causa disso. Aí eu arrumei um voo. Voo nem se for de madrugada, eu volto. Arrumei o voo. Na hora que eu cheguei em Guarulhos, o voo foi cancelado. Aí eu tive que ficar lá em Guarulhos, a avaliadona rodando e eu lá, tomando chá de cadeira. Aí eles não me deram os vouchers, sou advogada, né? Não me deram os vouchers da comida nem do hotel. Aí eu juntei tudo, tirei umas fotos e processei eles agora.
Ah, que legal, gente. O final foi ótimo. Eu achei. O final foi bem legal. E processei. É isso Não, que eu tenho pra processei e vocês. vou ganhar. Vamos lá, que agora tem uma galera que tá interagindo na live. Muita gente com algumas perguntas. Vamos tentar ser o mais rápido possível pra gente poder responder um pouco de cada uma Beleza. de todas aqui. Começando por Bruna Rosa. Qual o seu posicionamento em relação ao timeshare? Contra. Quais seriam. Nossa. Quais seriam os seus projetos para proteger e preservar nossos recursos naturais e o meio ambiente? Você já falou um pouco disso, né? Contra, bati o pau e continuo brigando. Um péssimo, na minha opinião, é um tipo de segmento ruim, que não atende o que eu quero para Pirenópolis. Então, assim, claro que a gente não pode impedir as pessoas de empreender, mas a gente pode criar políticas que atendam Pirenópolis. Quer construir um trem desse? Constrói na margem da BR, para outro lado de Pirenópolis, não dentro do centro. Não, assim. Né? Então, assim, embora eu não concorde com o tipo do setor, porque eu já vi dando errado em outros lugares do mundo, exemplo, Flórida, se você for pegar para ver a história do timeshare lá, que agora eles falam multipropriedade, deu errado. Mas também não posso impedir as pessoas de empreender no ramo que elas desejam, mas a gente pode criar requisitos para que empreendam de forma correta e nos locais corretos. Ótimo. Renato Valente perguntou que, caso eleito dia 6 de outubro, você assumirá em janeiro de 2025, os contratos dos credenciados vão até 31/12 de 2024. Como vai ser a recomposição do quadro de servidores de saúde? Hoje eu recebi uma pergunta também na caixinha que eu abri, falando que existe uma conversa de que você já tem alguns cargos entregues, caso eleita, para pessoas de fora de Pirenópolis. Nunca existiu isso. E sabe o que é bom? Porque tentaram me pressionar partidos políticos por aí que eu me recusei a coligar para que eu cedesse cargo de um trem que nem tem. Eu recusei, por isso, se alguém tem dúvida em relação a partidos que não estão comigo, tá aí a resposta. Foi porque queria que eu entregasse cargo, secretaria, e eu me recusei. Vou responder a pergunta dele, que eu conheço ele. Primeira coisa que a gente tem que chegar em Pirenópolis é cumprir a lei e começar a valorizar nossos servidores efetivos, tanto da saúde quanto da educação, que é pagar o que a lei manda. Inclusive, ele hoje é uma pessoa que recebe abaixo do piso, né? Ele recebe um valor irrisório para a profissão que ele tem. Em relação ao credenciamento, não é o método correto. O pessoal que trabalha sob credenciamento em Pirenópolis sofre muito, pega uma exaustão sem direito. Eu não vou fazer isso. Meu foco é valorizar as pessoas. Não tem como eu querer oferecer um bom serviço à população se eu não valorizo o meu servidor. Né? Então, a gente tem que fazer o que a lei manda, proporcionar os concursos, ter os profissionais. Nós temos tantas pessoas maravilhosas que trabalham em Pirenópolis, tem um monte de colega meu que trabalha aqui em Anápolis, que trabalha em Goiânia, porque não encontrou valorização lá dentro de Pirenópolis. Então, você pode ter certeza que o foco no meu mandato são em pessoas, de valorização de servidores, e que o pirenopolino vai ter prioridade lá dentro. Isso aí é com gosto. Eu sou bairrista, moço. Se eu fui lá para São Paulo, você chamaram de bairrista. Você acha que eu vou deixar meu povo de fora? Não tem como deixar. O Yarapina fez uma pergunta, talvez você não queira falar sobre, mas está a pergunta aqui. Inaê, fala sobre a inegibilidade de Nivaldo Melo, as pessoas precisam saber. Você quer comentar sobre isso? É inelegível. Sem processos aí e tá querendo pagar de santo. Dinei perguntou, gostaria de saber da propostas sua para agro, mas acho que você já falou sobre isso. Nara, professora, acredito que seja. Qual o seu projeto para resíduo sólido urbano? Como resolveria estando na administração? Bom, a gente tem um plano aí de uma legislação federal, inclusive, para poder trabalhar essa questão dos resíduos sólidos. Inclusive, hoje, antes de vir para cá, eu estava terminando de aprovar nossas propostas nesse sentido. Eu não sei se todo mundo de Pirenópolis sabe, mas hoje Pirenópolis manda o nosso lixo para fora. Né? A gente paga por isso para ele ser resolvido. Então, a gente está deixando de resolver um problema e perdendo uma oportunidade. Há uns anos atrás, eu escrevi um artigo, e que está muito atual hoje em dia também, que é lixo é dinheiro. A gente tem uma oportunidade em Pirenópolis. E temos duas opções. Agarrar essa oportunidade e transformar o que hoje é um problema, que é o lixo, em vetor de desenvolvimento dentro de Pirenópolis, em uma solução, tornar referência, porque nós temos condições de fazer isso, porque a cidade ainda é pequena, ou ignorar o problema e terceirizá-lo, que é o que Pirenópolis tem feito hoje. Então, dentro das nossas propostas, lá dentro do nosso plano de governo, é realmente assumir as rédeas dessa situação e não terceirizar o problema. A gente valorizar também as cooperativas que a gente tem dentro de Pirenópolis, as pessoas que trabalham nesse ramo,
né? Você pode ver, assim, eu sempre foco muito nas pessoas, né? E quando a gente está lidando com política, a gente está lidando com o ser humano e isso tem que ser priorizado. E o que é um problema, eu acredito que pode se tornar uma fonte de desenvolvimento em Pirenópolis. Então, quando eu falo em resíduos sólidos, eu creio nisso, nós temos mecanismo. Temos alguns desafios também, metas para bater aí, por conta da legislação federal, que a gente está ciente. Pirenópolis, inclusive, desde 2020, não tem fornecido dados em relação ao lixo aí para o governo federal e tudo. Isso também atrapalha muito o nosso município até receber determinadas verbas. Inclusive, hoje, quando eu estava pegando isso, fiquei preocupada, porque tudo dando certo, ano que vem eu vou pegar um problema, igual você falou no começo, de omissões de gestões passadas. Sim, né? Com certeza. Mas assumir a rédea e fazer o que precisa ser feito. Não vamos terceirizar problema, não. Problema Ótimo. a gente resolve. Bruna Brandão perguntou políticas públicas para o esporte. Você tem... É uma coisa que não tem como não mentalizar, né? O Não. esporte é algo como educação, como saúde, eu acho que está no mesmo padrão de importância hoje da sociedade. E você vem trabalhando em cima disso também. Sim, lá dentro do plano de governo, inclusive, uma das coisas que a gente colocou projetos a curto, médio e longo prazo. Né? Em relação ao esporte, uma coisa que está a curto prazo, que tem que ser feito de forma imediata, senão a gente não consegue praticar, é a reforma das nossas praças de esportes, que estão Sim. em estado deplorável. Eu entendo pouco sobre esporte, e é por isso que a gente fala de grupo. Né? Eu busquei construir grupos, inclusive eu tenho muitos vereadores que estão candidatos, o Anderson é um deles, que entende do esporte, que vem me ajudar nesse sentido. Quando a gente foi montar as propostas do plano de governo em relação ao esporte, eu chamei todas as pessoas que eu conhecia dessa área, porque esporte para mim não se resume a futebol. Não que o futebol não seja importante. Mas não resume, a gente vê isso na Olimpíadas, deu para ver um pouco isso. Mas não é só futebol. E por que Pirenópolis, o pouco que tem, é só relacionado ao futebol ainda? E nem um pouco do futebol fizeram. Né? Então, tem política pública nesse sentido. E, inclusive, eu defendo, no plano de governo também, a gente ter educação física para os meninos do fundamental. Né? Ter professores de educação física ali, começar desde cedo a incentivar isso. Eu também acredito muito no esporte, né, como algo social, para poder ajudar pessoas, tirar pessoas ali do caminho de droga e de coisa errada. Tô começando a praticar mais esporte, porque a gente não pode ser hipócrita na vida. Eu defender um treino, não praticar. Tô indo pra academia, que você inspira. Tô sofrendo, mas tô indo. Então, assim, eu tô realmente buscando viver tudo que eu tô propondo, sabe, Marcela? Todo dia eu começo essa missão de ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Daqui a pouco vocês vão ver eu jogando basquete, vôlei, tudinho aí, se Deus quiser. Naê, a pergunta... Eu tenho duas perguntas para encerrar. A primeira é, você tem uma verdade no que você trabalha até hoje? Você sabe exatamente onde você quer chegar, o que você quer se tornar, e por isso que você está caminhando nisso há tantos anos, né? Não é só nos últimos 4 anos de vereadora, mas como você disse, você mobilizou sua vida bem cedo para isso acontecer. Você tem a certeza da eleição? Você sente isso? Porque às vezes a gente fala que não. Né? Não, talvez não. Mas tem gente que sente. Tipo assim, você acha que você vai ser a prefeita eleita? Meu coração tem a mesma tranquilidade de quando eu me candidatei a vereadora. Então, acho que isso é um sim. Entendi. Outra pergunta. De agora para frente, irão acontecer várias coisas. E estamos aqui para ver. Você sabe que vai acontecer bastante coisa. E venho trabalhando no projeto de um possível, talvez, debate. Quero fazer um debate. Adoro. Então, a pergunta é, você participaria do debate? Com certeza. Nossa, chama mesmo, que vai ser massa. Agora já não é possível, agora vai acontecer. Gente, ó, se ela não fizer, vocês cobram dela na rede social. Faz isso, porque eles cobra. Gente, tem que ser, vai ser um debate histórico em Pirenópolis. Você pensa, esses candidatos, nós debatendo, trem bom. Então pronto, a gente já está ciente que essa pergunta será feita a todos os candidatos, porque como eu disse, eu vou deixar as pessoas, quando eu disse que eu faria essa temporada política, eu deixei claro que todo mundo seria convidado. Então se algum candidato não sentasse nessa cadeira, é porque não quis vir. Então eu quero deixar a minha imparcialidade nessa questão. Então
Eu chamei todos, até agora está tudo certo para que todos venham, mas a questão do debate eu vou deixar aqui, porque é para as pessoas, como é realmente uma coisa que eu sei que interessa ao cidadão pirenópolino, então é algo que até lá vai ter muita água para correr, a gente sabe que daqui 30 dias, vamos supor, mais próximo da eleição mesmo, da data, o pau já vai ter quebrado várias vezes, a gente sabe disso. Não, e debate emocionante. Eu também acho, eu acho o máximo assistir, imagina, agora não sei se você acha o máximo apresentar, mas eu gosto de assistir debate. Então eu quero fazer, o convite da Inaê foi feito, a resposta da Inaê foi sim, então eu vou trabalhar nesse projeto para acontecer aqui também, acho interessante por causa da estrutura ser bem legal, a gente ter esse suporte legal aqui. E agora eu queria agradecer... Essa mesa é forte? Uai, rola uns tapas, né? Gente, eu vou ter que fazer, acho que eu vou fazer semana que vem. Ó, agora eu queria te agradecer mais uma vez por ter tirado esse tempinho. Acho que a gente bateu, inclusive, recorde do Pericast, que até então era da Maria Eduarda, agora é o seu. Aê! Queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente, porque sem vocês aí também nada aconteceria. Então, muito obrigado a vocês que ficaram até agora, que acompanharam e Inaê com as suas propostas, os seus projetos, enfim. E vamos trabalhar para que aconteça muito, e está chegando alguma coisa aqui, que na verdade... É que o tempo está acabando? Mas responde rápido para mim. Qual é dos seus projetos de 2020 que foram certificados em cartório? O que você colocou em prática? Realmente, todos teve encaminhamento. Todos teve encaminhamento. Como, o que você disse, o que você todos projetou foram encaminhados. como... Alguns, se não foram concluídos, mas, assim, não parou na minha... Vamos dizer assim, do que era da minha competência legislativa foi encaminhado. E outra pergunta, qual foi o principal que você acha de mais importância que você concluiu como vereadora? O que eu mais vereadora? gosto é a escola do legislativo. É ele? É certo. O que eu tenho carinho, meu docinho. Meu docinho. Meu docinho foi ótimo. Inaê, muito obrigada, boa sorte. A gente se vê no debate, que eu acho que eu vou conseguir criar esse projeto, se Deus quiser. Muito obrigado pelo seu tempo. Acho que você esclareceu tudo muito bem para todo mundo. E, sempre à disposição, Marcelo. Ótimo. Comigo não tem tempo ruim. Chegou, vai onde eu tô, não fujo de ninguém. Se tiver que responder, não responde. Eu acho bom conversar. Adoro. É ótimo, porque não ficou nem uma lacuna de silêncio. É isso que eu tenho mais pavor de entrevistar as pessoas. Porque podcast não pode ficar o silêncio. Não, me mata, gente. Não faz isso comigo. Então, você não me trouxe esse problema. Eu agradeço muito, muito obrigada. Boa sorte mais uma vez pra eleição. Tamo junto. Gente, vocês que tá aí, também. Muito obrigada, valeu todo mundo que aí trouxe uma equipe. Muito obrigada a vocês também que compareceram aqui, assistiram aqui do lado, e vocês que assistiram do outro lado da tela. Valeu demais. Semana que vem estaremos juntos novamente. Só vou confirmar para vocês o candidato no decorrer dessa semana, mas acredito que será Alexandre. Então, fiquem ligados, mesmo horário sempre, na segunda-feira, até dia 2 de setembro. Toda segunda-feira haverá podcast com os candidatos a prefeito. Um beijo, tamo junto. Valeu!